Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos de volta para mais uma análise diagnóstica, hidrometeorológica e energética do SIM, na reta final aí do mês de julho, depois de vários destaques ao longo do mês. E é isso, vamos para a nossa análise, André. Muito boa tarde. Boa tarde, bora para análise então, Elô. Começando então nossa análise diagnóstica pelas condições sinóticas registradas ao longo dessa última semana operativa. Tivemos ainda o predomínio de uma massa de ar mais seco, como é bastante comum nessa época do ano, na maior parte do sudeste e centro-oeste do Brasil. Foi mais uma vez a região sul do país que recebeu a passagem de uma frente fria. O sistema conseguiu se formar até um pouco mais no interior do continente, sobre o centro-sul, só que não teve aí a grande conexão, como é comum em época de período úmido, com o jato de baixos níveis que dá o suporte de umidade e calor vindo da região norte. Então, mesmo com essa conexão fraca, a gente ainda teve alguns acumulados de chuva, principalmente concentrados na região sul do país, associados à subida dessa frente fria. O sistema já se encontra afastado na costa do sudeste do Brasil, provocando chuva em áreas litorâneas de São Paulo e também do Rio de Janeiro, mas a expectativa é de que a partir de agora, uma massa de ar mais seco volte a tomar conta da maior parte do centro-sul. A gente consegue ver também em 500 HPA na condição sinótica os efeitos dessa massa de ar mais seco no decorrer dos últimos períodos. É um giro anticiclônico que a gente tem avaliado muito bem nos nossos vídeos diários também, acompanhado o predomínio dessa massa de ar mais seco, que acaba inibindo a formação de nuvens de chuva, impedindo a subida das instabilidades. É um padrão bem comum nessa época do ano, está realmente bem configurado, principalmente em meados do mês de julho para frente, depois de o mês de julho começar com passagem de ciclone extratropical, frente fria. Essa massa de ar seco foi ganhando cada vez mais intensidade e, na maior parte do tempo, aliás, impediu que os sistemas transientes que se formaram avançassem para áreas do sudeste e centro-oeste do Brasil. Os efeitos disso a gente observa no mapa de chuva, justamente comparando aí o que vinha sendo previsto pela previsão oficial do ONS com o que realmente foi observado. Como a gente acabou de mencionar, maior parte do sudeste e centro-oeste registrando tempo firme, chuvas concentradas no extremo norte do Brasil, faixa leste do nordeste e em parte do centro-sul. E mesmo assim, essa chuva do centro-sul do Brasil, a gente observa que a previsão oficial do ONS subestimou um pouquinho esse volume. Passando para o próximo mapa, a gente observa que o modelo Ampere já teve uma performance um pouco melhor em cima de algumas áreas aqui do centro-sul, salvo exceção essa chuva que caiu no oceano, que os modelos tiveram uma menor performance aí para identificar. Essa chuva ainda assim não foi tão volumosa, tão abrangente, ou mesmo deu alguma resposta expressiva na energia natural afluente, que é o que a gente vai ver agora, esses mapas de chuva exatamente refletindo no acompanhamento de ENA de cada subsistema. Então, para o subsistema sudeste, como a gente falou, houve a condição de tempo mais seco ainda predominando, portanto, a taxa de recessão, que é comum nessa época do ano, continuou andando bastante em linha com o que vinha sendo previsto. Para a região sul do Brasil, também tivemos uma previsão aí em linha com realmente o que foi observado, só um pouquinho acima entre esse dia 29 e 30 por conta da chuva associada à frente fria. Ainda tem uma expectativa de uma leve subida por conta da contabilização da chuva que caiu ao longo dos últimos dias, mas como a gente falou, não foi uma chuva extremamente generalizada e volumosa. Para o próximo subsistema, o subsistema Nordeste, a gente continuou com uma taxa de recessão bastante comum para essa época do ano e bastante em linha com o que vinha sendo previsto para a REV 4, que é a REV atual. Bom, a região norte também sem surpresas, a gente tem entrado nesse padrão de queda bastante comum e só um pouquinho abaixo do que vinha sendo previsto pela REV 4. E agora o André mostra pra gente o impacto desses valores observados também em outras variáveis aí do setor elétrico. Então, a gente vai fazer o balanço da operação, então, principalmente nessa semana operativa que a gente está vivendo agora, a gente enxerga alguma das consequências da ENA, mas também das outras decisões operativas que o ONS está tomando, Acho que os principais destaques que a gente pode trazer para a operação dessa semana,
é que a gente está vivendo a inflexão da diretriz operativa do subsistema norte, né, que ele até então, né, trabalhava como um subsistema prioritariamente exportador. A gente está começando a ver ele ter uma necessidade de importação, de complementação do seu balanço energético. O Nordeste, né, passando a ser o exportador prioritário para o Sudeste, né, e isso também está associado ao regime de ventos na região, que nesse momento está em ascensão, está indo para o seu ponto máximo, né? O Sudeste recebe essa energia por conta da situação mais confortável do subsistema Sul nesse período do ano, né? Principalmente em função das chuvas que aconteceram no começo do mês. O Sudeste não precisa repassar grande parte dessa energia para o Sul. O Sul está bastante autossuficiente na sua geração, inclusive exportando para os demais países da América do Sul, né, em particular para a Argentina, pela estação de Garabi. Então, a região sul teve aí uma boa reviravolta do começo do mês para agora, por conta desses eventos de chuva forte. Então, o Sudeste acaba armazenando essa energia e consegue ter um depressionamento de seus reservatórios um pouco mais atenuado em função desse intercâmbio. Quando a gente vai olhar a anomalia de temperatura, né, a gente faz isso em geral para avaliar o que está acontecendo com a carga, né? Lembrando que a gente está numa situação de pandemia, também de recuperação e reabertura do comércio e da indústria, então as respostas na carga não estão sempre associadas a esse tipo de variação, mas a Elo vai trazer para a gente os principais destaques nessas anomalias, no acompanhamento das próximas semanas, e depois a gente vai olhar o que aconteceu com a carga nos subsistemas. Bom, André, não mudou muito com relação ao que a gente conversou na semana passada, né? Por conta do predomínio da massa de ar seco, as temperaturas têm sido registradas acima da média, tanto a mínima quanto a máxima, na maior parte das áreas entre Sudeste, Centro-Oeste, Sul, ali da região Norte também com calor acima da normal. E enquanto isso, né, no decorrer dos últimos períodos, quando uma massa de ar polar, uma massa de ar frio conseguiu avançar mais pelo país, ela teve maior amplitude e intensidade sobre a região sul, que é justamente onde a gente identifica as temperaturas dentro e ligeiramente abaixo da média em alguns pontos. Para o decorrer dos próximos dias, esse padrão inverte um pouco. O sul volta a ter temperaturas ligeiramente mais elevadas, como aconteceu, né, lá no início do mês, antes da chegada dos sistemas transientes. Houve uma advecção de ar quente vindo da região norte e por isso a temperatura aumentou. E agora o padrão novamente se mostra favorável a temperaturas voltarem a ficar mais elevadas sobre as áreas da região sul do país e ligeiramente mais amenas, né? Não dá para nem falar em frio extremo nessas áreas aí do centro-norte, entre o oeste da Bahia, Tocantins. As manhãs são mais geladas nessas regiões aí, como está sendo previsto no decorrer dos próximos dias. Mas quando a gente fala em termos de capital, né, capital paulista, Rio de Janeiro, faixa leste nordestina, a previsão é para ficar dentro da normalidade as temperaturas. Lembrando que para o setor elétrico esse aumento de temperatura não é problema nenhum, né? Mas para a parte da agricultura, por conta da questão da nuvem de gafanhotos que está acontecendo justamente na região de fronteira, Argentina, Rio Grande do Sul, isso pode ser um ponto de atenção bastante forte. A gente chegou a fazer um vídeo nessa semana falando sobre isso também. Então, atenção aí a quem é do setor energético, mas e também do setor agrícola por conta dessa questão da temperatura na região sul. Bom, o acompanhamento da carga global estimada, né, que a gente consegue fazer, mostra que na maior parte dos subsistemas a carga ao longo dessa semana tem performado acima do que estava sendo previsto na última revisão, né, principalmente no Sudeste, que a gente consegue estimar aí uma diferença de mais ou menos 700 megamédios em relação ao que estava sendo imaginado na semana passada. Né, o único subsistema que vai contra essa tendência é o subsistema Nordeste, mas com uma diferença que é irrelevante para o tamanho do montante de carga que está associado, né, ao seu consumo. E quando a gente olha os armazenamentos, então, né, os efeitos dessas diversas variações no armazenamento, a gente vê que as variações que acontecem em cada subsistema individualmente se compensaram. Então, a gente tem uma partida para o SIM muito alinhada ao que a gente estava esperando na última revisão, mas individualmente variações. No Sudeste, uma partida abaixo do que estava sendo esperado, no Sul e no Nordeste acima, no Norte abaixo. Então, o principal destaque dessas partidas de reservatório
seria realmente a do Nordeste, né, que está relativamente, significativamente acima do que estava sendo previsto e que está auxiliando a ter uma situação de descolamento de preços, né, que a gente enxergou aqui ao longo dessa semana. Como é uma virada de mês, né, a gente está falando justamente da próxima revisão, se é a primeira revisão do PMO de agosto, né, tem uma questão da atualização da função de custo futuro que poderia estar virando toda essa análise que a gente está fazendo de ponta cabeça, né, uma quantidade enorme de variáveis prognósticas, né, que poderiam estar alterando a avaliação, a percepção que a gente estaria tendo da direção que o preço deveria estar indo, né, nessa análise diagnóstica que fazemos, né. A gente vê que o maior destaque, entretanto, né, foi só a atualização das premissas de carga em base mensal, que agora voltam a ficar alinhadas com os valores que foram ditados na revisão extraordinária, né, sem grandes destaques para as demais diferenças que tem entre a função de custo futuro de agosto e a função de custo futuro de julho, né. Então, fazendo um resumo, né, a gente vê que a maior parte das variáveis, né, a grande maioria das variáveis diagnósticas mostram para a gente uma manutenção de preços estáveis, né, a carga sendo a única indicação de que talvez os preços teriam que sofrer uma pressão de alta, né, mas o que a gente vê, na verdade, nas nossas projeções é que essa RV0 de agosto para o subsistema Sudeste deve se manter bastante alinhada com a RV4 de julho, na faixa de preços aí de R$90. Bom, pessoal, obrigada pela atenção de todos vocês. Essa foi a nossa análise diagnóstica. Lembrando sempre, né, André, que como você bem mencionou, todos esses valores e essas análises também dependem muito de prognóstico. Então, quem quiser saber mais, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho de consultoria também, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Tenham todos um excelente resto de semana, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, bom fim de semana a todos.